Dia 5 de abril de 2020, meu pai morreu. Eu nunca acreditei que esse dia fosse chegar de verdade, mas chegou. E eu tô começando a tentar retomar a vida, então, mais uma vez eu quero agradecer o carinho e a compreensão de todos que, assim, eu recebi muitas ligações, mensagens, eu não respondi quase ninguém, né? Porque eu não tinha e não tenho ainda a condição de ficar falando a respeito disso e ficar repetindo as mesmas coisas indefinidamente. E eu sei que todo mundo tem direito de saber, pelo amor que vocês têm ao meu pai, que vocês tinham ao meu pai, e ter mais informações. Então eu resolvi gravar esse vídeo para que possa informar todo mundo que sempre amou o meu pai e que possa confortar todos que esse vídeo puder alcançar de alguma maneira. Então, seguem. Vamos lá. Meu pai faleceu no dia 5 de abril por um pico de diabetes que foi fulminante. Ele não estava muito bem já há alguns dias, né, poucos dias, mas ele escondeu ao máximo a gravidade do que ele sentia. Ele já não gostava de hospital e com a pandemia da Covid-19 ele ficou morrendo de medo e não queria sair de casa. Então assim, ele não morreu de coronavírus, mas ele morreu da maldita diabetes que veio silenciosa, aumentando dia a dia, se alimentando do medo dele. Né? Ele era nervoso, então se ele ficava nervoso piorava e ele ficou guardando isso. Meu pai, ele morreu em casa, na cama dele, com a minha mãe, minha irmã Marcela e comigo em volta dele. A Thaís, como ela mora em Sorocaba, ela fez tudo que ela podia à distância quando ela soube que ele estava passando mal. Ela veio para São Paulo o mais rápido possível, mas ela não conseguiu chegar antes dele ter partido. Quando eu cheguei ele já estava inconsciente e minha mãe disse que as últimas palavras dele foram: me deixa deitar, me deixa descansar. E minha mãe e a Marcela depois fizeram, ele deitou, mas elas fizeram de tudo. Elas foram extremamente fortes, corajosas até o último instante. E quando eu cheguei, meu pai já estava desacordado. Ele estava quente, mas não respondia. E ficamos com ele até o momento em que eu tive a certeza que tinha que fechar os olhos dele. E daí em diante minha mãe não saiu do lado, segurando na mão dele até que o corpo fosse levado. No dia 6 de abril, por volta das 6 da tarde, mais ou menos, ao cair da noite, estava um dia lindo, céu azul. Meu pai foi sepultado no cemitério do Carmo, sendo que não teve um velório em função do horário que estava tarde. Então só 10 pessoas podiam estar ali por causa das restrições da pandemia. Então foram 10 pessoas que estavam ali. E lá eu li a palavra, texto que foi enviado pelo Paulinho, pelo primo. Obrigado, primo. Deus abençoe, porque eu não tinha condições de... E o texto que veio foi a palavra de Deus mesmo. E diz Evangelho de João, de 10, 27 a 28. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. E Evangelho de João 11, 25 a 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aí eu falei brevemente sobre a vida do meu pai, resumindo ele como uma carta viva ao amor, uma carta viva à família, uma carta viva à união, onde eu aprendi o que é que um homem faz para ser honrado, honesto
e como fazer de tudo pela família. Em seguida, nós agradecemos a Deus pela vida do meu pai, cantamos um louvor que meu pai mesmo disse para mim tantas vezes no banco da igreja metodista na Penha. Esse louvor é fantástico, Du. Eu lembro que ele falava assim, ele olhava para mim, né? Esse louvor é fantástico, é lindo. Daqui uns 150 anos, quando eu morrer, eu quero que toque ele. E é o hino do Inário, Sim na Cruz. Ele amava muito esse hino. Especialmente a estrofe que fala: sim na cruz sempre me glorio. E enfim descansarei, salvo além do rio. Eu lembro dele fechando os olhos nesse dia, nesses momentos, é muito nítido para mim. E ele cantando essa parte com mais alegria e força, sabe? E aí, conversando com a Marcela um pouco antes do sepultamento, ela falando de alguns hinos e tal, e eu lembrei desse. E terminando de louvar a Deus ali, de cantar esse hino, nós oramos, nos abraçamos, choramos mais enquanto ele estava sendo descido. E por fim, a lua cheia estava gigante no céu e a gente foi para as nossas casas. E assim nos despedimos do meu pai. Foi tudo tão rápido e inesperado que nem sei falar a respeito, sabe? É muito estranho. Hoje restam as saudades, as lembranças e um lugar vazio no coração que só vai ser preenchido de novo quando nos encontrarmos no céu. Hoje, ele que já foi chamado de Orlando Lombardi Filho por alguns, mas por muitos outros chamado de Landinho, doutor, de amor, de baixinho, de vida, de irmão Orlando, de lã, Lulinha, de neguinho, de amigo, de sócio, de diácono, de marido, de companheiro, de vô e de pai, de tantos nomes carinhosos e títulos. Hoje ele está com Jesus e recebeu um novo nome que só Cristo e ele sabem qual é. Como ele já tinha dito, profetizado há tanto tempo, ele partiu para além do rio e está com Deus descansando. O meu pai, ele viveu, ele lutou, ele sonhou, ele cuidou, ele ensinou e acima de tudo ele amou. E agora ele está com Cristo, matando as saudades que ele estava do meu avô e do meu tio que foram antes dele e de tantos outros queridos. E eu quero só também deixar bem, Pai, obrigado por ser seu filho, obrigado pelo que me ensinou vivendo, mais do que ensinou falando, mas vivendo. Eu te amo muito, descansa em Cristo, eu estou com muitas saudades.